Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. O programa Visão Trabalhista em Debate é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Ao acessar o site do sindicato, do lado esquerdo lá está escrito Visão Online. Você clicando lá, você vai ter acesso a esse e a outros programas da nossa grade. Claro, e além de dizer que você vai ter acesso aos inúmeros projetos que o sindicato tem sempre ali a oferecer. Então clique lá, www.sindimetal.org.br. O tema do programa de hoje é um tema bastante fresco, interessante, segundo turno das eleições para a presidência da República. Nosso convidado é o filósofo Douglas Barros. Douglas, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado por ter aceito gentilmente o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Douglas, começamos aí a tratar esse assunto tão importante para a democracia do nosso país, da história do nosso país. Quais as expectativas que você vê dos dois partidos para a eleição do segundo turno, que ocorre agora no dia 31 de outubro? Bem, nós vimos agora no início do segundo turno um acirramento bastante significativo da campanha e os partidos jogando todas as suas forças, né, para mostrar as virtudes e os supostos defeitos dos seus candidatos. Acho que do ponto de vista do candidato da oposição ao atual governo, o José Serra, a sua maior expectativa é apostar, vamos dizer, na campanha negativa, com o objetivo de aumentar a rejeição da candidata Dilma. E a maior expectativa da candidata da situação, Dilma Rousseff, é justamente apresentar as suas virtudes e apresentá-la como uma candidata capaz de levar adiante o projeto que, digamos, foi implantado durante o governo Lula. Agora, Douglas, ninguém é louco dizer, principalmente a oposição, de que não vai dar continuidade aos projetos e programas que o governo Lula, sem dúvida nenhuma, tem feito. Passamos, inclusive, pela crise muito bem, enfim. Mas dizem, segundo a oposição, a promessa deles é que vão manter os programas. Isso é um pouco meio invasivo, um pouco meio inseguro, dizer assim? Olha, se nós pudéssemos dizer que eles manteriam todos os programas, nós estaríamos falando, na verdade, uma grande falácia, uma grande mentira. Porque não haveria por que uma candidatura de oposição se esses programas e a política do governo atual ela fosse integralmente mantida. Posso dizer com tranquilidade que há candidatura de oposição, porque há oposição à direção do Estado, à direção de certos programas sociais, à direção de como se conduz o Estado. Então, a candidatura José Serra, ela é uma candidatura que tem uma plataforma que redireciona boa parte desses programas e redireciona a condução do Estado acerca do desenvolvimento e da implantação desses programas. Não se diz isso claramente, claro, porque, de fato, esse é um fator, digamos, que impacta em relação à maioria da população, claro, e impacta em relação ao voto. Mas o que está em jogo, sem dúvida nenhuma, é isso. Até porque se mudasse, seria um retrocesso na história. Quais os projetos, Douglas, desenvolvidos para o país que estão em jogo nessa disputa do segundo turno? Acho que um dos principais, quer dizer, há várias questões em jogo, há vários interesses em jogo, são grupos que apoiam, grupos com matrizes diferentes, com características diferentes, que apoiam essas duas candidaturas. Mas eu posso dizer o seguinte, um dos aspectos muito característicos seria a condução de certas políticas públicas e a condução vamos dizer, da gerência do Estado sobre os negócios, sobre a relação com certas empresas públicas e, vamos dizer, as prioridades do Estado no gasto com políticas públicas. Tá, resumindo, é basicamente isso, né? Acho que dá para se prender outras coisas. Sim. Por exemplo, em relação aos gastos com, vamos dizer, benefícios sociais, gastos com aplicação em educação pública, né? Se nós fizermos um comparativo do que o governo federal
atual aplicou nas universidades federais e com o governo do Estado aplicou nas universidades públicas paulistas, nós notaremos por aí como se distinguem essas duas estratégias de condução do Estado e de envolvimento com a educação pública em geral. Agora, aqui no programa Visão Trabalhista em Debate, grande parte, agradeço desde aí, mando um abraço a todos os nossos trabalhadores que nos assistem. A grande questão é, em sua opinião, Douglas, por isso que nós o convidamos aqui, com essa larga experiência que você tem como filósofo, em sua opinião, como ficam, então, os direitos trabalhistas dentro das concepções políticas que estão em disputa nesse segundo turno? Olha, retomando uma questão que você fez anteriormente, esse é um dos aspectos que distinguem e diferenciam claramente essas duas candidaturas que se apresentam. Com certeza, a candidatura Serra ela é muito favorável à flexibilização dos direitos trabalhistas. E eles apresentam isso como um aspecto de modernização do capitalismo, de modernização da legislação trabalhista, como uma espécie de pré-condição para que o Brasil avance em direção a uma, vamos dizer, melhor situação das empresas no mundo, posicionamento em relação à competição. Eu tenho certeza absoluta que a orientação é diferente, a orientação é nesse sentido de flexibilizar direitos trabalhistas antes de garantir que esses direitos sejam, de fato, direitos irremovíveis, como atualmente são. Perfeito. Douglas, a mídia, a análise de boa parte dos analistas políticos e líderes de opinião tem conduzido a questão da aprovação ou reprovação da candidata do PT, Dilma Rousseff, ao fato de ela ser a favor ou não ao aborto. Isso não é uma redução do debate, na sua opinião, e mesmo um desfoque do que realmente deve ser discutido numa campanha eleitoral para um cargo tão importante? Eu vejo com muita apreensão que os temas, digamos, temas que são muito difíceis ou temas que são muito sensíveis sejam colocados na pauta da discussão política atual. E vejo com apreensão pelo fato de que esses temas, como o aborto, eles não são temas para serem discutidos no momento eleitoral. Tá. Eles são temas de importância, de discussão importante, mas eles são temas a ser discutidos não em momento de envolvimento passional, como esse agora. E eu acho que a intenção do candidato Serra em colocar esses temas e aproveitar esses temas é justamente em obscurecer um pouco o debate político. Porque o que está em jogo é um debate de projetos, o que deveria estar em jogo, pelo menos, é um debate de projetos para o país. E há uma diferença substancial em relação a esses projetos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E a mídia que, vamos dizer, publica e faz valer, vamos dizer, com larga maioria, a opinião dos religiosos ou essas opiniões que obscurecem o debate acerca desses projetos políticos, ela toma posição nesse sentido de aumentar a rejeição em relação à candidata Dilma. Não se trata de uma, vamos dizer, a mídia evidentemente não toma posição, ela particularmente em relação ao aborto, mas coloca a candidata numa posição difícil. E isso é extremamente interessante, o modo como a mídia tem conduzido o assunto, porque o candidato Serra, quando ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, foi signatário do Plano de Direitos Humanos número 2. Esse plano, agora nós tivemos a terceira versão do Plano Nacional de Direitos Humanos, e no Plano Nacional de Direitos Humanos número 2, do qual o candidato Serra, naquela época, era ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, ministro da Saúde, ele assinou aprovando os itens daquele Plano Nacional de Direitos Humanos, entre os quais constava, vamos dizer, a intenção de avançar na direção da descriminalização do aborto. Ora, se a discussão volta à luz atualmente, por que não se recupera o passado, então, da discussão sobre esse Plano Nacional de Direitos Humanos? Por que não se recupera o passado das opiniões do Serra acerca dessa mesma questão? Então, eu acho que há uma orientação na forma como se publica essa discussão sobre o aborto. Assunto importante, claro, sem dúvida nenhuma, mas no momento que nós vivemos, acho que esse não é um ponto principal para se discutir numa eleição tão importante que é para presidente da República, ou seja, vamos discutir projetos, vamos colocar frente a frente, cada um com as suas opiniões, e não discutir um assunto que infelizmente não faz parte, nesse momento,
da pauta para que se eleja aí o presidente da República. Estamos recebendo em nossos estúdios hoje Douglas Barros, filósofo. Ele está tratando o tema segundo turno das eleições para a presidência da República, que vai acontecer agora, dia 31 de outubro. Vote consciente. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.